fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Pai de amor e misericórdia, o seu infinito amor nos ensina que só o amor constrói, só a fé renova, só o perdão acalma e alivia os nossos corações, só o trabalho no bem que edifica. Ó Pai, fortalece-nos para que possamos aprimorar os nossos sentimentos. Afastai de nós qualquer pensamento de ódio ou de vingança. Permita que os nossos corações possam ser renovados no bem, que o nosso coração esteja sempre repleto de muito amor, de muita alegria e de muita paz. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta
quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje, em especial, nós temos uma amiga do Grupo Esperança que fará a palestra para a gente. É uma amiga muito querida do grupo, companheira, está sempre com a gente aqui nos eventos do grupo, Cláudia Saigusa. Ela é editora e ela foi a que fez, organizou o livro do De Luca Sempre Melhor, da editora Intelitera. E ela também, gente, apresentou um programa, Conversando com Divaldo Franco, na TV Mundo Maior, no programa Transição da Rede TV. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Eu cumprimento todos que nos acompanham pela internet também. Esta casa abençoada, que é o Grupo Esperança, que nos traz tanto bem-estar, tanta energia boa. Então é uma alegria imensa estar aqui hoje. Eu acredito que a maioria dos presentes ou leram o livro Nosso Lar ou assistiram um filme, não é verdade? Sim, né? Então, vamos recordar que quando André Luiz, ele sai lá do umbral, vai lá para Nosso Lar, quando ele recobra as faculdades dele, começa a descobrir Nosso Lar, qual é a primeira preocupação dele? Com a família. Vocês lembram disso? Ele queria saber como estava a família. E ele conseguiu ver logo o que ele quis? Não. Ele precisou ir trabalhando, até que chegou um momento que ele conseguiu ver a família. E quando ele chegou aqui, qual a surpresa? Os filhos lembravam dele, gente? Não lembravam dele. Eles já estavam moços, né? Tinha uma, inclusive, que quando ele desencarnou, era muito pequenininha. E a Zélia, amada dele, como que estava? Casada com outro. O que aconteceu com o André Luiz? Ele ficou bem com isso? Não ficou. Ficou com ódio. Ficou totalmente desequilibrado. Só que ele, depois de todo, por isso que ele precisava daquele período em Nosso Lar, antes de vir visitar a família. Porque aí ele lembrou de tudo que ele tinha aprendido lá. E conseguiu se reequilibrar. Não foi isso que aconteceu? Foi. Né? Ele se reequilibrou, até auxiliou o marido da Zélia.
E quando partiu, partiu com o coração leve, vivendo o amor que ele aprendeu lá em nosso lar. Só que aí, ele não parou por aí. André Luiz foi vendo uma transformação muito grande na vida dele. Ele continuou visitando a casa dele. Só que ele já não via mais os filhos como propriedade dele. Então vamos pensar na nossa vida, gente. Será que muitas vezes nós não vemos nossos filhos como nossas propriedades? Quantos pais querem proteger tanto o filho que às vezes sufocam, querem viver os sentimentos deles, querem proteger, querem que sejam exatamente aquilo que ele planejou, não é verdade? Vocês conhecem gente assim? Né? Tem bastante. E fazem por maldade, gente? Fazem porque não querem que o filho sofra. Mas aí o que nós vamos vendo? Se nós vemos os filhos como propriedade nossa, queremos que eles vivam exatamente da forma que nós planejamos, o que vai acontecer, gente? O que nós vemos por aí? Se o espírito que é o filho é um espírito mais rebelde, ele se dobra à vontade do pai e da mãe? Não. E aí o que acontece com a casa? Vira um campo de batalha. Vira um verdadeiro campo de batalha, porque o filho não se dobra à vontade do pai e da mãe. E ao mesmo tempo, mas tem outro tipo de espírito, que é totalmente dominável. Vocês conhecem gente assim? Dominável. E aí o filho realmente vai fazendo tudo o que o pai e a mãe querem. Eu tenho uma amiga que ela dá aula na faculdade de engenharia. E ela fala o seguinte: vocês não imaginam quantos alunos que eu tenho que não têm aptidão nenhuma para engenharia, mas estão fazendo o curso porque o sonho do pai e da mãe é ter um filho engenheiro. Então, quando nós temos esses espíritos sobre o nosso cuidado, e eles são domináveis, e os pais conseguem dominar esse espírito, rezem para que vivam muito. Se existem pais aqui, dominadores, e que os filhos rezam exatamente, falam assim, você reza a minha cartilha, não é isso? E realmente os filhos têm essa dependência emocional dos pais, fazem tudo o que os pais querem, não têm vontade própria. Rezem para viverem muito. Porque, não sei, né? O De Luca sempre nos lembra, né, nas palestras dele, que nós vamos morrer um dia, não é, gente? Vamos ou não vamos? Vamos. E o que acontece com esses filhos quando os pais morrem, que podem morrer de uma hora para outra? Eu conheci um caso que o pai, em 13 dias, jovem, muito protetor, super protetor, em 13 dias teve uma infecção que ninguém soube explicar o que era, em 13 dias desencarnou. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, sim ou não, gente? Pode. E se nós deixamos esses filhos sem esse preparo para o mundo, eles ficam sem o chão. Então, André Luiz viu isso. Meu filho não é minha propriedade. Porque o que pode acontecer também com o filho? Na frente dos pais, ele é aquela coisinha linda, não é? Aquela coisa maravilhosa. E longe dos pais.
Muitos pais não conhecem os filhos que têm. É verdade ou não é, gente? É verdade. Muitos pais não conhecem os filhos que têm. E quando minha filha tinha 4 anos, gente, 4 aninhos, ela chegou para mim um dia e falou assim: mamãe, para ali no McDonald's. Para lá, que eu quero comprar um lanche, que eu quero o boneco do Chaves. Aí eu falei: filha, Chaves? Eu falei: você nem assiste o Chaves. Você nem sabe quem é o Chaves. Como é que você quer o boneco do Chaves? Ela falou: mamãe, eu brinco de Chaves na escola e eu sou a dona Florinda. Eu falei: gente, minha filha tem 4 anos e já faz coisas que eu não sei. E tem pais que acham que conseguem controlar a vida do filho. Então tem uns que realmente são totalmente submissos. Outros que são totalmente rebeldes, como nós falamos. E a vida vira um campo de batalha na casa. E outros que na frente dos pais, aquela coisa, aquele quadrinho lindo, né? Aí vira as costas, aí fala: tem pai que é cego, lembra disso? Ai, tem pai que é cego. E muitas vezes o que acontece? Os pais tanto não conhecem, ou às vezes nem querem conhecer. Quantos casos de pais? Eu tenho uma pessoa que trabalha com recuperação de drogados, e ele diz isso num dos livros que nós publicamos. Ele fala: os pais, quando o filho aparece com um papelote de maconha na carteira, o que ele fala? É do meu amigo. E o pai acredita. Porque o problema é do filho do vizinho. Quem é ruim é o filho do vizinho. Muitas pessoas que trabalham com educação falam o seguinte: falam: olha, nas reuniões, nós avisamos para os pais. Falam: olha, estão jogando chiclete no teto. Tias chegam a tirar tênis e jogam no teto. Só que os pais que têm os filhos quietinhos em casa, o que eles fazem? Levantam e vão embora. E se a professora chama e fala assim: vem cá, olha, é seu filho. É seu filho que está fazendo. Ah, meu filho não. Meu filho não faria isso. O meu filho, que é o filho que a pessoa projetou. Mas não é a verdade do filho. Então isso nós temos que aprender com André Luiz. Os filhos são nossas propriedades, gente? Não são. Nós temos que prepará-los para o mundo. Não é fácil, eu sou mãe. Não é fácil. O meu apelido lá em casa é Mandona. Mas minha filha tem 8 anos. Então, na fase que está a minha filha, vocês lembram daquele comercial? Não, 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 não. As mães e os pais têm que falar não. Na infância, o domínio dos pais é maior. Só que chega um momento que os pais não vão mais dominar os filhos. Não é possível. E vai ter filho que vai sofrer porque vai tomar decisões erradas? Sim. É necessário deixar para aprender? Sim. Eu tenho uma amiga que ela chorou muito, 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 porque ela sabia que o curso da faculdade que a filha bateu o pé, que ela queria fazer, não era o ideal para a filha. Pela característica dela, por todo o potencial que ela tinha. Mas ela falou: eu preciso deixá-la tentar. Aí ela deixou. Deu 2 anos, a menina chegou e falou assim: olha, não é o que eu quero. Agora imaginem o seguinte: era o sonho da menina fazer um curso X. E aí os pais não deixam ela fazer. Querem que faça um outro, querem que curse um outro siga uma outra profissão. O que pode acontecer no futuro? Se a menina tiver uma dor no pé, foi porque
O pai e a mãe não deixou ela cursar o curso que queria. Se não arrumou o namorado, não arrumou por quê? Porque o pai e a mãe não deixou fazer o curso que queria. Então é necessário, às vezes, deixar o filho ir lá bater a cara e dar com a cara na porta e ter que voltar para trás? Sim ou não, gente? Sim, é necessário. Então André Luiz fez isso. Ele começou a ver que os filhos não eram propriedades dele. E que a Zélia não era propriedade dele, gente. Vocês sabem que a definir o amor é uma coisa bem difícil, né? Porque assim, ele amava a Zélia. Falar assim, eu não amo, não. Ele começou a tratar o marido da Zélia porque ele não amava a Zélia? Não, ele amava a Zélia. Mas é difícil definir o amor. E outro dia eu estava assistindo um desenho da Disney com a minha filha, que se chama Frozen. Alguém assistiu? É muito bonitinho. E lá nesse desenho, num momento, a princesa pergunta assim para o bonequinho de neve, mas como eu vou saber se eu estou amando? Mas o que é amar? Aí ele pega, senta e fala assim, como é que eu vou te descrever o que é amar? Aí ele fala assim, amar é colocar a necessidade do outro acima das nossas necessidades. Não é uma definição bonita, gente? Amar, colocar a necessidade do outro acima das nossas necessidades. É querer ver o outro feliz. Mesmo que para isso ele não esteja ao nosso lado. Porque vamos imaginar o caso da Zélia, gente. André Luiz estava lá do lado dela, ele desencarnou. Ele estava num outro plano. Ele já não podia mais estar ali fisicamente com ela. E se ele quisesse ficar ali fisicamente com ela, ali, sentindo ela como posse dele, como sendo propriedade dele, ele estaria bem, gente? Não estaria bem. Porque se sentindo dono dela, o que ele ia se tornar, na verdade? Um obsessor da Zélia. Isso é amor? Começar a infernizar a cabeça dela. Tá ali, você é minha. Onde já se viu? Você casar com outro? Isso é amor? Isso é querer o bem do outro e a felicidade? O que era melhor para a Zélia, viúva, com 3 crianças? Não foi encontrar alguém que pudesse dividir com ela a responsabilidade da educação dos filhos? Foi o melhor para ela? Então, quando André Luiz vai seguir a evolução espiritual dele, e quando vem à casa dele, auxilia, ele deixou de amar a Zélia? Não deixou de amar. Ele amava, mas já não via a Zélia como, ele descreve exatamente isso, eu já não via a Zélia como minha propriedade. Então nós temos que olhar nossos relacionamentos de amigos, de filhos, de irmãos, de pai, de tudo. Será que nós estamos vendo as pessoas como nossas e confundindo isso com amor? Vamos pensar nisso. Vamos aprender com André Luiz. Porque não é só essa transformação que acontece com ele. Além disso, ele trabalhava nas câmaras retificadoras lá de nosso lar. Vocês lembram disso, né? Ele começa a sentir também que outro desprendimento. Quando ele trabalhava nas câmaras retificadoras, ele tinha uma curiosidade imensa de saber da vida dos outros. Quem chegava ali, ele queria saber como era a história de cada um. E aí, como que foi? Quanto tempo você ficou? O que você passou? Por que você está aqui? Não é? E, gente, como a gente gosta de saber da vida dos outros, não é? Tem uma pontinha de André Luiz em cada um de nós, não tem? E o duro não é o caso do André Luiz, tá? Ele só era curioso. É que a gente não se contenta, muitas vezes, em
saber da vida do outro. Nós passamos para frente a vida do outro, não é? Sim ou não, gente? Confessa. Sim, não é? A gente, não é maldade, a gente faz comentários, não é? Só que aí eu lembrei de uma historinha de uma mulher que adorava comentar a vida dos outros. Gostava bastante de comentar a vida dos outros. E certo dia, ela resolveu se confessar. Aí ela foi até o padre, foi lá e falou assim: olha, padre, então, eu até sou uma boa pessoa, sabe? O senhor me vê aqui na missa, só que assim, eu gosto de cuidar um pouquinho da vida dos outros. E não só cuidar, eu também, assim, comento um pouco com o vizinho, com o outro, e ali, né? Aí ela falou assim: e aí, quantos Pai Nossos e quantas Ave Marias eu vou ter que rezar? Ele falou: eu vou fazer uma coisa melhor para você. Vai até a sua casa e pega um travesseiro de penas. Ela falou: mas é só isso? Nenhum Pai Nosso, nenhum... Não, nenhum Pai Nosso, nenhum Ave Maria. Não se preocupa com isso. Ela foi correndo até a casa dela, pegou o travesseiro de penas e levou para o padre. Ela falou assim: e aí agora? Quantos Pai Nossos e quantas Ave Maria? Ela falou: não. Você vai lá no alto da torre. Quando você chegar lá em cima, você abre o travesseiro e joga todas as penas que estão lá dentro, mas não deixa nenhuma. E ela foi, correndo. E foi, soprou todas as penas lá. Desceu correndo e falou assim: quantos Pai Nossos e quantas Ave Marias? Ele falou: não, agora você vai lá e recolha todas as penas. Ela falou: você está louco? Como é que eu vou recolher todas essas penas? Eu vou lá saber onde foi que o vento levou essas penas? Onde que foi parar? Se foi parar no rio? Onde que foi? O senhor está louco? Ele falou: pois é. Quando nós falamos para as pessoas, nós não sabemos aonde que vai parar o que nós falamos. Então, quando nós tivermos aquela coceirinha, porque eu sei que nós temos, de falar da vida alheia, vamos lembrar das peninhas do travesseiro indo embora, porque a gente não consegue mais recolher. É impossível recolher. Não é isso? Agora, André Luiz, ele confessa, ele não só gostava de saber da vida dos outros, porque assim, ele falava, mas aí ele entrava com o drama dele, né, gente? Porque aí ele falava tudo que ele tinha passado, todo o drama, que quando ele chegou lá, ele encontrou a Zélia casada. E quantos dramas nós gostamos de fazer na nossa vida? Gostamos ou não? Sim. Né? Nós gostamos muitas vezes de fazer um drama, e às vezes um drama mexicano da nossa vida. E André Luiz foi até surpreendido, certa vez. Ele chega, né, e fala todo o drama dele, que quando ele chegou, a Zélia estava casada. Aí o rapaz vira para ele e fala assim, e já era um trabalhador de nosso lar, né, não era um dos assistidos lá das câmeras de retificação. Já era um trabalhador. Ele falou assim: ai, André, você foi feliz. Ele falou: como que eu fui feliz? Porque a sua Zélia, pelo menos, viveu somente para você enquanto você estava encarnado. Ela foi fiel a você, só casou depois que você morreu, que é uma coisa natural. Ele falou: no meu caso já não foi assim. Eu já não tive a mesma sorte. A minha esposa se apaixonou pelo meu irmão. E os dois tramaram a minha morte. Gente, é um drama muito maior, não é? Então, André Luiz foi aprendendo a não ter mais essa curiosidade pela vida das pessoas. E também a não falar tanto da vida dele para as pessoas. É lógico, gente, que não estou falando aqui que nós não vamos falar mais da nossa vida para ninguém, né?
É lógico que nós vamos ter um amigo, alguém, ou mesmo que as pessoas vão falar da vida dela, falar, ai, não quero saber. Não. Mas nós podemos ouvir com outros ouvidos. E ver assim, onde eu posso auxiliar. Então, a partir dali, André Luiz, ele já não queria saber da vida das pessoas por curiosidade. Ele, se a pessoa falava, ele via onde ele podia auxiliar. E ao mesmo tempo, nós nos desprendemos de falar tanto da nossa vida, porque tem gente que fala, a vida tem que ser uma emoção só, né? Eu tenho uma amiga que a vida dela tem que sempre ser mais emocionante que a vida de todo mundo. Eu não sei se vocês têm um amigo assim ou algum parente. Tem? Ela, assim, no drama, o drama dela tem que ser muito mais do que qualquer outro que ela está ouvindo. Se você fala assim, ela pergunta assim, ai, como é que você está? E você cai na besteira de falar que tem alguma doença na família, ou você ficou doente, a doença dela é muito mais grave. Muito mais. Se uma pessoa vai para a África do Sul fazer um safari e ela foi para Praia Grande, a viagem dela é mais emocionante. Ela consegue. Vocês conhecem gente assim? Ela dá um jeito. E outro dia nós estávamos conversando e ela começou a fazer uma pergunta do que o meu sistema lá do computador da empresa fazia. E ela falava, o seu sistema faz isso? Eu falei, você faz. Ela falou, o meu também faz. Aí o seu sistema lá do seu computador, lá da empresa, faz isso? Eu falei, faz. Aí chegou um momento, ela falou, eu queria tanto que o sistema do meu computador lá da empresa dela fizesse isso. Eu falei, o meu faz. Ela falou, não. Não pode fazer. Aí eu falei assim, mas faz. Não pode fazer. Aí eu lembrei da palestra do De Luca. Lembra que o De Luca fala assim, que nem sempre a gente tem que ter razão? Vocês lembram disso? Aí eu pensei, eu falei, eu tinha razão. O meu sistema fazia, uma coisa que o sistema dela não fazia. Mas aí eu lembrei que ela tem que ser melhor em tudo. Falei, que eu vou ganhar discutindo com essa criatura? Aí eu virei para ela, falei assim, fulana, acho que você tem razão. O meu sistema não faz. Ela falou, eu tinha certeza. E aí ela ficou quieta. Não é uma bênção? Para que bater boca com essas pessoas? Não é? Mas não era o caso do André Luiz, tá, gente? Não vamos confundir. O André Luiz, assim, ele só gostava de fazer um dramazinho da vida dele. Mas aí ele tem essa transformação de não mais querer saber tanto da vida alheia e de auxiliar. Vocês acham que o André Luiz foi melhorando ou piorando com isso? Ele foi melhorando. E a Narcisa percebeu essa melhora em André Luiz. Vendo essa melhora de André Luiz, fala assim, olha, está na hora de você mudar de trabalho. Vai para os novos desafios e convida ele para trabalhar no Ministério da Comunicação. E lá ele vai para o Centro de Mensageiros. Toda essa transformação de André Luiz está no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da obra dele. Então, ele chega lá no Centro de Mensageiros. E o que vocês acham que ele encontrou lá? Ele tem uma surpresa. Quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Porque ele vê que lá nesse departamento de mensageiros, uma das funções dele, que tinham várias, não era só essa, era preparar espíritos para que pudessem reencarnar na condição de médiuns e doutrinadores. E um preparo minucioso, rigoroso, de anos e anos de espíritos se preparando
para chegarem aqui na Terra, reencarnarem e desenvolverem a mediunidade, para poderem resgatar, através do trabalho, o passado, e ao mesmo tempo auxiliar as pessoas que sofrem. E o que vocês acham que ele viu lá? Um monte de gente alegre, falou, fui lá, consegui, fiz tudo que eu planejei. Foi isso que ele encontrou? Não foi, gente. Muitos lamentos de pessoas arrependidíssimas, porque chegaram aqui e não conseguiram fazer aquilo que programaram. Aliás, o mentor explica que a quantidade de pessoas que conseguem cumprir o que planejaram lá é muito pequena. Que a grande maioria ou não cumpre nada, ou cumpre em parte. Agora, gente, é fácil reencarnar? Não é fácil, gente. E eles sabem disso, não é fácil. O impacto do corpo físico é tão grande, que eu acredito que muitos daqui falem o seguinte: o meu corpo tem um espírito, não é? Só que, na verdade, o espírito está num corpo. Nós temos que mudar a nossa forma de nos ver. O espírito está num corpo. E para nós entendermos isso, vamos fazer um paralelo. Nós vivemos aonde? Na Terra, não é isso? Nós respiramos o oxigênio. Então, o nosso lugar é em terra firme. Mas, se nós quisermos, nós podemos ir lá e conhecer o mar. Não podemos conhecer o mar? Só que lá é o nosso local de viver? Não é. O que nós vamos ter que fazer para ir até o mar? Nós vamos precisar de uma roupa especial. Vamos precisar de cilindro de oxigênio, de máscara, um monte de coisa. Aí nós mergulhamos lá no mar. Ficamos lá um tempo, só que a gente não pode ficar o tempo que a gente quiser. Tem um tempo determinado, de acordo com o preparo que nós fizemos. Vai chegar um momento que nós temos que voltar para onde? Para a terra firme, que é o nosso local de vida. Quando eu chego aqui, eu preciso daquela roupa de mergulhar? Eu preciso de cilindro? Não, o que eu faço? Eu deixo a roupa e volto a viver minha vida. Então, o espírito, o nosso lar fica onde, gente? Nosso lar. Lá no plano espiritual. Então, o lar do espírito é no plano espiritual. Quando ele mergulha na terra, ele precisa do corpo físico. Só que nós vamos ficar aqui por tempo indeterminado? Não vamos. E vai chegar o momento que nós temos que deixar e voltar. Então, vamos pensar quais as programações que será que fizemos. Vamos imaginar a Elizabeth Taylor, gente. É antiga, né, Elizabeth Taylor? Mas acho que ela foi a que mais casou em Hollywood, não foi, não? Foi, ela casou 8 vezes. Assim, imagina a programação da Elizabeth Taylor. Imagina se existiria, claro que não. Assim, olha, você vai ser uma das mulheres mais lindas do mundo. Famosa, só que você não vai ser feliz no amor. Não. Olha, você vai sair com a relação daqui dos seus maridos. Ó, você vai viver tanto tempo com esse, não vai dar certo. Tanto tempo com o outro. Vocês acham que alguém sai com essa programação, gente? Não sai. Nós não saímos de lá com uma programação de sermos perdedores. De nunca dar certo no amor, sendo a mulher mais linda do mundo. Não conseguir nunca dar certo no amor.
Então, não sai com esse tipo de programação. Nós saímos de lá, aliás, nem tudo que nós temos é programável. A prova é disso, nós que vamos escrever a nossa história aqui. Eu acho muito bonito quando o De Luca nos fala que cada dia que nós acordamos, nós temos que enxergar como uma nova reencarnação. Nós reencarnamos na própria reencarnação, porque cada dia é uma história nova, que eu posso refazer a minha vida. Eu posso refazer aquilo que ficou para trás. Então, não é fácil, gente. Eles demonstram lá que não, mas não é impossível. Nós trabalhamos para a nossa melhora aqui na Terra. Eles têm lá casos de êxito, de espíritos que conseguem fazer o bem, conseguem cumprir aquilo que vieram fazer na Terra. E aí, André Luiz, ele vai para um posto de socorro e ele vê outra transformação nele. Ele vê uma mulher lá, era um lugar que vários espíritos dormiam. Esse posto de socorro já não ficava em nosso lar, já era entre a terra e o nosso lar. E vários espíritos ali dormiam. Eram espíritos muito endividados e que estavam ali porque a consciência cobrava eles demais e tinham a oportunidade de repousar. Porque já estavam um pouquinho melhores. Aí ele vai penetrar a mente de uma mulher e ele vê o que ela fez para ela estar ali. Ela tinha assassinado o amante dela, que não queria mais saber dela. Ele tinha filhos pequenos, esposa, e ele se arrepende de ter se envolvido com ela. Fala assim, me perdoa, foi um momento de fraqueza. Eu não quero deixar meus filhos abandonados. Ela falou, não, se você não vai ser meu, você não vai ser mais de ninguém. E ela mata ele cruelmente. Nós ficaríamos chocados com uma cena dessa, gente? Acho que até revoltados, não é? Quantas vezes a gente se vê perante a televisão com coisas tão bárbaras que estão acontecendo atualmente, que o noticiário fala, e nós nos chocamos, não é? Só que André Luiz vê naquele momento e pergunta assim, e se fosse meu filho? Será que eu teria a reprovação? Ou será que eu teria compaixão? O que nós teríamos? Vamos nos colocar nesse... Se o nosso filho fizer uma coisa dessa, nós teríamos o que, gente? Compaixão. Então ele começa a ver aquela mulher com compaixão. E a partir dali, a transformação dele é tão grande, gente, que quando ele vai orar por aquelas pessoas que estão ali deitadas, ele vê que ele já tem luz própria. Que ele já vem à luz do tórax, da mente, que a luz já é dele. Que ele já alcançou essa luz. Gente, já imaginou que coisa linda? Essa transformação, essa leveza. Só que ele conquistou de uma hora para outra? Não. Ele deu vários passos. Não foi? Não foi de uma hora para outra que ele se transformou. O primeiro passo que ele deu, qual foi? O primeiro passo foi não ver a família como propriedade dele. Então, a partir de então, ele conseguiu seguir a vida dele lá no mundo espiritual. E depois, não ficar mais cuidando da vida do outro e não fazer mais um drama da vida dele. E depois, ver o criminoso, ver o que errou, ver com compaixão.
Então, na nossa vida, gente, sempre vamos ter vários relacionamentos. Aliás, eu acho uma coisa bem complicada, os relacionamentos, principalmente amorosos, quando chega no plano espiritual. Acho que deve ser uma coisa bastante difícil da gente. Eu acho difícil, gente. Ora você pode vir como mãe de um espírito, depois ele pode ser seu filho, depois você vem como esposa. Deve ser uma confusão quando chega lá no plano espiritual, não é? Um monte de ex-esposo, de ex-marido, de mãe, não é? Vocês sabem que um dia eu perguntei para o Divaldo, eu falei assim, Divaldo, não faz uma confusão danada quando chega lá, não? Aí ele falou assim, olha, a Joana de Ângeles explica o seguinte, que o amor é como uma circunferência, e que tem vários raios, e que nós vamos vivendo, cada raio seria uma forma de amor. Nós vamos vivendo o amor de mãe, amor de filho, amor de amigo, amor de irmão, amor de esposa, de marido. E fora a confusão, que hora a gente vem como mulher e hora vem como homem, né? É mais uma confusão, né? E aí, preenchendo tudo, vem o amor universal. Eu confesso para vocês que eu continuei achando confuso. Eu não sei se vocês devem ter entendido. Eu continuei achando confuso. Mas eu acho que com o tempo nós vamos evoluindo e vamos entender. Quem aqui é mãe, gente? Quem é mãe? Eu não sei se com vocês aconteceu isso. Comigo aconteceu. Por mais que tentava me descrever o quanto era maravilhoso ser mãe, eu não conseguia nem imaginar. Eu não conseguia. As pessoas falavam assim, não, mas ser mãe é uma coisa assim maravilhosa, uma coisa divina. Eu não conseguia. Mas o dia que eu vi o rosto da minha filha, eu entendi. Eu precisei viver. Tem coisas que eu acho que a gente precisa viver. Então, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, tantos outros espíritos, Emmanuel, eles vêm nos dizer que nós somos espíritos sim, que lá é maravilhoso conforme nós vamos evoluindo, mas ainda, para mim ainda é difícil, e talvez para alguns que estão ouvindo, captar tudo que eles tentam passar para a gente. Mas nós vamos viver, porque nós vamos desencarnar, né, gente? E nós vamos chegar do lado de lá e nós vamos conseguir entender. Mas a nossa proposta de hoje, com o que a gente veio falar, aprender com o André Luiz, que é um professor maravilhoso, do que acontece lá no plano espiritual, e através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Recentemente eu tive a oportunidade de estar numa feira em Belém do Pará, gente, que 90% das pessoas que compraram livros espíritas não eram espíritas. Se declaravam de outras religiões. E queriam ler livros de Allan Kardec, queriam ler livros do De Luca, queriam falar, ah, não, eu sou evangélica, mas eu adorei o que esse homem aqui escreveu. E, nossa, quantos evangélicos levaram livros do José Carlos De Luca para casa? E que coisa maravilhosa que nós temos, que eles estão buscando agora. Porque teve um caso de uma mãe que entrou lá e falou assim, eu não aguento mais ver minha filha chorando. O noivo dela foi assassinado, a facadas, um menino ótimo. E ela falou assim, ela fala, mãe, eu preciso de respostas. Ela falou, eu não sou da religião de vocês, eu sou de outra religião, mas eu não aguento mais ver minha filha chorando. E levou um livro de mensagem espírita para a filha. Então, mas nós estamos, gente, dentro de um centro espírita. Nós estamos aqui falando da mensagem espírita. Então, nós temos um tesouro na mão, que é a mensagem que os espíritos vêm nos dizer. Nós somos espíritos em um corpo. Vamos ter dificuldades aqui? Vamos. Todos nós vamos. Mas vamos lutar
para que nós consigamos vencer essas dificuldades e cumprir o que nós... Eu quero isso, eu quero que a gente saia daqui com isso. Falar, não, mas eu vou lutar. Não é fácil, mas eu vou lutar para fazer o que Jesus nos pediu. André Luiz provou, através dos mensageiros, que é possível fazer o que Jesus nos pediu há 2000 anos. Deixai que brilhe a vossa luz. E é muita luz que eu desejo para todos vocês. Muito obrigada. Em nome do Grupo Esperança, Cláudia, nós gostaríamos de agradecer muito. Você trouxe um pouquinho de nosso lar para nós. Com certeza um pouquinho mais de luz aos nossos pensamentos e aos nossos corações. Que a luz de Jesus acompanhe você sempre, tá bom? Muito obrigado. E agora a dona Ana, a Jussara vai dar um presentinho para você. Salva de palmas para Cláudia.